Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Conrado e tá começando o Conexão Brasil-Paraguai. E no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui passando para desejar um feliz Dia das Crianças para as crianças do Paraguai, porque hoje, no dia 16 de agosto, está sendo comemorado o Dia das Crianças no Paraguai. E essa comemoração que eles estão tendo no dia de hoje também é em lembrança do sacrifício que as crianças lá dos anos de 1864 elas fizeram, um sacrifício imenso. Então esse sacrifício foi de 1864 até 1870. No caso foram 6 anos de guerra. E esse sacrifício que eles fizeram foi para essa guerra, onde muitas crianças foram convocadas para entrar na frente de batalha. E essa guerra foi chamada como Guerra do Paraguai, ou também, como muitas pessoas conhecem, Guerra da Tríplice Aliança. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que foi essa guerra, o porquê que aconteceu, por que essas crianças elas estavam ali naquela guerra. Tipo, não faz sentido, né? Nossa, crianças na guerra com armamentos pesados e tudo mais. Então, em lembrança dessas crianças, que hoje também é comemorado o Dia das Crianças no Paraguai. E passando aqui para desejar também um feliz Dia das Crianças para os paraguaios, que vocês possam passar muito bem, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos seguir pro vídeo. Tudo começou em 1864 e foi até 1870, aonde de um lado tinha o Paraguai, né? E do outro lado era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E esses três países eles se juntaram para que pudessem invadir o Paraguai, começar e ter uma guerra imensa que foi conhecida mundialmente e que ainda hoje é a guerra mais sangrenta da América Latina. E tudo começou no Paraguai. Tinha o Mariscal, né, como os paraguaios eles conhecem, que é o Francisco Mariscal Solano Lopes, se eu não me engano o nome dele. E aqui no Brasil tinha o imperador, no caso era o imperador Dom Pedro II. E nessa época, boa parte do Brasil eles se localizavam mais na parte litoral. Então não tinha tanta divisão nas fronteiras do Mato Grosso, do Paraná, não tinha tanta divisão nessas fronteiras que tem hoje em dia no Brasil, como é bem dividido. Então, nessa época, os brasileiros só ficavam lá curtindo aqui o litoral e tudo, enquanto os paraguaios, argentinos, uruguaios ficavam nessa parte mais onde tinha as divisões, onde tinha os rios, que como tem no Brasil hoje em dia, que eles até dividem rios com os outros países, né? E aí começou lá no Uruguai, onde tinha dois partidos, os blancos e os colorados. Quem apoiava os blancos era o Mariscal, né? E os colorados eram a Argentina e o Brasil. Eles apoiavam os colorados. E tudo começou por conta que os colorados eles queriam também ter o poder do país. Então, se os colorados ganhassem, porque aí eles poderiam subir para o país e aí começar uma guerra. Só que eles começaram para poder apoiar o Uruguai, eles também, porque o Uruguai ajudava eles na travessia pelos rios, porque o Paraguai ele era um país que estava se desenvolvendo muito rápido e precisava do rio, né, onde o Uruguai deixava eles passarem, eles precisavam do rio para poder trazer mercadorias para o país, para poder vender e tudo mais. Então o Paraguai dependia muito dos blancos para que eles pudessem crescer ainda mais. Só que aí os colorados conseguiram o poder. O Mariscal ele começou a entrar brigando por uns territórios onde também não tinha população e não era habitado aqui no Brasil. E ele começou a entrar pela parte ali do Mato Grosso e tudo. Mas enfim, essa guerra começou a partir daí. E aí os brasileiros, os uruguaios, e os argentinos se juntaram. O Brasil, eles tinham a maior quantidade de homens para a guerra. O Uruguai, se não me engano, deu 5.000 homens para essa guerra, e a Argentina não sei muito bem. Então essa história toda, pessoal,
tem várias formas de contar, tem várias formas que as pessoas passam, sabe? Então eu tô passando pela forma que eu pude entender, lendo algumas coisas, assistindo alguns vídeos. Então eu absorvi algumas coisas e estou passando da forma em que eu pude entender, beleza? Mas se vocês quiserem aprofundar mais, vocês pesquisam por vocês mesmos ou leiam algumas coisas para que vocês possam entender ainda mais. Porque eu não quero dar uma ênfase assim em si na guerra, mas sim o porquê dessa data ter sido o Dia das Crianças. Enfim, logo após quando começou a guerra, os 3 países começaram a entrar no Paraguai para poder pegar o mariscal, né? Porque o rio seria muito importante para esses 3 países. Seria muito importante eles terem um domínio dos rios, porque aí as navegações, mercadorias iriam entrar e sair bem fácil. Só que o Paraguai também dependia desses rios. E aí começou essa guerra. E aí teve o primeiro local de guerra onde exterminaram muitos soldados, onde também teve muitas baixas brasileiras, muitas baixas uruguaias e teve também muitas baixas paraguaias, mas eles ainda tinham um bom número de soldados. E teve mais outras guerras, porque isso tudo foram 6 anos de guerra, galera, 6 anos de guerra. Então haja soldado para essas guerras. E logo depois, no finalzinho, quando já estava no final, em uma cidade chamada Costanhú, que é onde foi que aconteceu o mártir, né? Onde os soldados brasileiros estavam vindo a cavalo e tudo, e como já não tinha mais tanto homens para a guerra, né, no Paraguai, começaram a convocar crianças para que eles pudessem ir para a guerra, convocando elas, né, elas sem saber, crianças de 6, 7, 8 anos de idade, bem pequenas ainda para segurar em uma arma, bem pequenas também para poder, né, entrar numa batalha. E realmente é bem tenso, né, falar disso, porque nossa, é criança, tipo, não dá nem de imaginar crianças em uma guerra. Mas enfim, tudo isso para defender o país, né? Tipo, com certeza era a pátria deles, era a única coisa que eles tinham. E seria muito bom, né? Se eles conseguissem vencer, seria um orgulho pro coração deles, né? Sendo crianças, vencendo uma guerra, defendendo a pátria deles. Aconteceu que quando os soldados, né, começaram a entrar, a marchar em direção a essas pessoas, e as mães, os idosos começaram a sair de suas casas para poder pouparem a vida deles, né? E as crianças tiveram que pintar, né, o rosto delas, formando como se fosse barbas, para que elas pudessem estar na guerra, para mostrarem que já eram homens. E quando a guerra começou, antes disso, né, antes da guerra começar, aliás, muitas mulheres foram violadas, muitas casas queimadas, muitas terras que jogaram fogo em hospitais, onde ainda tinha pessoas doentes dentro dos hospitais. E naquela época, a maior doença que tinha era a cólera. Até os próprios soldados, eles estavam morrendo, não pela guerra, mas sim pela cólera. Imagina só, muitos dias fugindo, muitos dias batalhando, e ainda mais com cólera no meio de tudo isso. Então realmente foi um mártir. E enfim, quando as crianças começaram, né, na batalha, no treinamento delas, quando elas tentavam pregar as armas, no caso, tentar pelo menos dar um tiro, elas caíam para trás, de tão pesada que a arma de tão forte que era o impacto de um tiro. E aí resolveram dar lanças na mão das crianças para que elas pudessem batalhar, né? E aí, quando começou a guerra, muitas crianças que estavam na frente já foram morrendo. Então foram mais de 3.500 crianças que morreram nessa guerra. E 80% das mortes, né, que teve no Paraguai foram de homens. E o restante, eu acredito que foi as mulheres e idosos e as 3.500 crianças. E isso tudo, pessoal, tudo para defender a sua pátria. E realmente foi um momento em que
acredito que para as mães, né, quando voltaram, olhando os seus filhos no chão, todos ensanguentados, com toda essa guerra que aconteceu. Realmente foi muito triste esse momento. E eu passo aqui para desejar meus sentimentos, né, por esse dia, e também minhas felicidades pelas crianças que estão hoje em dia aqui no mundo e também no Paraguai. Esse foi um resumo básico assim, para que vocês possam ter pelo menos uma noção do que foi o que aconteceu nessa guerra, para que essas crianças pudessem ter ido. Então tudo isso foi para defender a pátria, e acabou que teve a vitória, né, dos 3 países, do Brasil, do Uruguai e da Argentina. E o Paraguai demorou muito para se reerguer, para ser o país que ele é hoje em dia, né? E ainda eu percebo que ainda sofre um pouco, né, por tantas baixas, porque eu não sei se ainda mas eram 4 mulheres para 1 homem, então sobrou muita mulher e também tinha pouco homem. E aí por isso que as mulheres paraguaias, elas são chamadas também de mulheres trabalhadoras, porque como não tinha tantos homens, as mulheres também faziam os trabalhos dos homens. Então realmente as mulheres foram muito importantes para o crescimento do Paraguai, assim como as crianças que fizeram um sacrifício por isso, e os homens que estão hoje em dia. Então parabéns para todos, não é só para as crianças, mas sim para todos, porque todo mundo já foi criança um dia. Então realmente parabéns mesmo. E eu amo muito a cultura paraguaia, amo muito esse país, né, e torço muito por eles. E o vídeo de hoje, galera, foi mais para explicar um pouco. Espero que vocês possam ter gostado, né? Deixem um like. Antes de mais nada, compartilhem também para as pessoas, para que eles possam conhecer ainda mais a cultura, a história paraguaia, o que aconteceu, porque eu não sabia que crianças tinham ido para essa guerra. Então quando eu soube, realmente deu um aperto no coração. E eu espero eu acho que vai dar de passar algumas imagens, né, e para que vocês possam ver, pelo menos ter uma noção de como foi. Então é isso, galera, muito obrigado mesmo por este vídeo, por vocês estarem assistindo, obrigado por estarem acompanhando. E antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer também pelos 215 inscritos, né, no canal. Estou muito feliz mesmo, galera, estou muito feliz. Cresceu e está crescendo ainda mais. Obrigado por cada ajuda que vocês estão dando, e muito obrigado mesmo por vocês estarem assistindo todos os meus vídeos, beleza? Então não perca os próximos vídeos, que vai vir mais, beleza? Muito obrigado, e por hoje é só, galera. Valeu, é nóis, hein?